Fala, gente, começando aqui mais um episódio do Empreendedores por Natureza, o podcast mais útil para empresário do Brasil. E hoje já fica comigo que nós vamos começar uma nova série. A série tem como título O Dono que Fatura. É isso aí. Eu sou o Rodrigo Povo, sou o host deste podcast. Estou aqui com o Weber Rodrigues, Andressa Fraga e Amanda Povo. Juntos, a gente entrega para você conteúdo de altíssimo valor para que a sua empresa esteja cada vez mais profissional e alcance e alavanque resultados ainda maiores. Como o comportamento do dono define o lucro da empresa? Tem empresário que acha que vender é só papel do time comercial. E aí reclama que a equipe nunca bate meta. Deixa eu te falar, você é o principal vendedor da tua empresa. Se você como vendedor, ou melhor, como empresário, não vender, isso não vai escoar para a cultura da tua empresa. E isso é tão verdade que ontem nós tivemos 2 vendas na empresa, no Grupo OR. Uma das vendas realizada aqui por mim e pelo Weber, e a outra pela Andressa, que nem vendedora é, né? Veja mas só. Ela é casada comigo. Eu ajudei. Fechou um contrato aí de mais de 50 pau. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é que todo dono de empresa, nós somos sócios aqui do negócio, e todo dono de empresa precisa escoar a cultura de vendas na sua empresa, certo? E aí, a gente conversando com alguns empresários que não têm a visão de vendas, ele acaba se escondendo atrás de uma mesa, acaba se escondendo atrás do escritório ou no meio da operação lá da empresa e não se relaciona, não é ativo, né? Não é ativo, exatamente, intencional, essa é a palavra. E aí, Weber, já aproveitando, né, quem falou já toma o microfone. Falei não. Aproveitando com você, Weber, por que você acha que o dono ele tem que ter esse papel de vendas também? Ele tem que correr na veia dele, a vontade de vender. Como que você acha que isso influencia o time? Olha, pequeno gafanhoto, o mestre Miyagi vai te ensinar algumas coisas aqui muito importantes. Sensei. Né? Bom, eu comecei a trabalhar ouvindo isso todo dia. Não saiba, deixa eu recalcular a rota aqui. Não ensine o que você não sabe fazer. Boa. Ou seja, se você não sabe fazer, anota. Você não cobra. Aí eu vou repetir, eu esqueço, né? Não ensine o que você não sabe fazer. Eu vejo que muito dono, e aqui a gente não está falando para o dono ser o próprio vendedor e mandar todo mundo de vendedor embora. Não tem nada a né? ver com isso. Porque o dono fala, o podcast tá falando, tá todo mundo falando que eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser o preso. Então eu vou mandar todo mundo embora. Não é isso. E a gente tem cliente assim, né? Começa a reduzir todos os custos, daqui a pouco tá até cortando a luz para não pagar nada, né? É isso aí. Mas o que eu acho, o que eu vejo muito, a gente vê em consultoria, é que a gente tem uma questão de burocracia dentro das empresas, que cada um tem uma função. Então, a gente tem a função dos gerentes, dos diretores, das pessoas que vendem, das pessoas que fazem o marketing. E a gente já ouviu até de cliente que, olha, a minha empresa vive sem marketing. A gente ouviu esses dias, né? Um cliente querido, mas ele deu ele se fora pra gente. Ele deu essa derrapada. Eu falei, como assim vive sem marketing? Não, eu não vivo sem contabilidade, mas sem marketing eu vivo. Né? Então, uma empresa, ela tem todas as funções, ela precisa dessas funções. O que eu diria é que o próprio dono, ele não sabe o que é uma venda, ele não sabe o que é uma prospecção, ele não sabe o que é um contato, ele não sabe que é um relacionamento, quiçá, né? Um networking. Então, essa intencionalidade, hoje a gente tem muita questão de conteúdo, a gente tem o podcast, a gente tem vários os canais, enfim, a gente tem as redes sociais. Então, o que eu diria, o dono hoje ele precisa ser mais ativo, ele precisa buscar conhecimento, e o que a gente vê é que ele não tem o básico. E desculpa, né, se você está ouvindo isso, mas não é tirando os vendedores para você vender, mas olha só, voltando no exemplo e concluindo a minha fala, quando a gente coloca que eu e o Rodrigo, a Amanda, a Andressa, vendemos, é porque a gente também faz uma venda intencional. Então, esses clientes, principalmente que nós vendemos, os donos aqui, nós como donos, são empresas que vieram por indicação de outros clientes e fizeram questão de falar conosco. Caiu em nós. Então, nós fazemos a venda. A gente vai falar, não, tem um vendedor, vai falar com a minha equipe e beijo, tchau.
Então a gente precisa ter esse tipo de habilidade hoje e eu vejo que está em falta. É isso aí. E por que o dono converte mais? É importante, porque você tem um gatilho de autoridade. Quando você está falando de dono, né? Dono relacionando com dono, a construção da base, né, que você fez da tua empresa, você conhece a sua empresa como ninguém. Então, tudo isso traz esse gatilho de autoridade, conhecimento profundo do negócio, conexão emocional com o cliente. Poxa, eu falei com o dono. E ninguém tá falando para você completar todo o processo da venda. Não precisa fazer tudo isso. Você pode abrir o caminho e dar para o seu vendedor finalizar, né? Levanta a bola e ele corta, não tem problema nenhum. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre isso. Como que esse gatilho de autoridade funciona, Andressa? Fala um pouquinho pra gente aí, esse conhecimento profundo, como que ele pode ajudar nessa conversão? Ajuda totalmente porque a autoridade ela gera credibilidade, né? Você não vai comprar de quem você não confia. O princípio da venda é: estou comprando porque confio. Estou confiando porque você me convenceu. Então, por melhor que seja o vendedor, e de novo, a gente não está aqui menosprezando o time comercial, né? Nós temos também, e é fundamental, porque o que a gente sempre fala desde o começo, que o empresário ele não pode fazer tudo na empresa, né? Mas quando vem algo de indicação, ou quando você tem um relacionamento intencional com as pessoas do seu ciclo, né? Porque o dono ele vai ter acesso que o vendedor às vezes não tem. Vem uma indicação para o dono, então veja qual é o potencial daquele cliente, né? Então, quando você se dispõe a ser intencional, você fala sobre a sua empresa com muito mais convicção, né? Você consegue entender a necessidade daquele cliente e às vezes o vendedor ele tem um script fechado que o cliente tem uma necessidade que ele fica meio inseguro de sair daquele script. A gente que é dono, a gente consegue falar, não, isso aqui eu resolvo dessa forma, a gente faz tal coisa, a gente personaliza muito mais o serviço para poder fazer essa venda. Então, na minha visão, o dono, esse gatilho de autoridade vem disso. Legal. De você ser embaixador da tua própria empresa e gerar confiança em quem tá comprando. Boa. E outra, né? Às vezes é outro dono de outra empresa que quer falar com o dono, não quer falar com o vendedor. Às vezes é por isso, né? Uma autoridade querendo falar com outra autoridade. Isso tem um peso diferente, né? Do que no departamento de vendas que está ali captando leads, que está recebendo, de repente, alguém que não é o tomador de decisão final, né? Como quando chega uma venda pronta. Mas eu acho que o grande ponto que a gente está discutindo aqui, né? Você como dono, você é líder em primeiro lugar. Se você não escoar para sua liderança os valores, as crenças, a visão de como que deve ser feito, se você não mostrar em primeiro lugar, né, para os seus liderados como que eles devem fazer, fica muito difícil você ter uma equipe de alta performance. É verdade. Então, você é o primeiro que tem que acreditar e falar, é possível. Principalmente se você está vivendo aí na sua empresa um momento de escassez aí, de clientes, né? De vendas. Você tem que ir pra rua, tem que ir pra caçar. Você é o primeiro que tem que ir, né? E tomar as rédeas do negócio e ir pra frente. E eu também queria comentar um ponto muito importante que o Weber falou. Ele comentou que um dos clientes falou que não precisa de marketing. Gente, a pior coisa é quando você, como empresário, como líder da sua empresa, você não tem o conhecimento da necessidade. Aí, esse é o pior, porque você nem ajuda você vai buscar. Mas se você está aqui, é porque você está vendo o valor, né? E está tentando entender 360 como uma organização funciona. Porque, sim, provavelmente essa pessoa, ele está num momento de boas vendas, talvez para ele estar satisfeito com a lucratividade dele, tá líder no mercado, mas todo mundo precisa de que todos esses 4 pilares estejam alinhados, afinados e funcionantes, né, saudavelmente. Caso contrário, em algum momento você vai ter alguma crise, porque o mercado, né? Exato. Fechou. E outro ponto importante que a gente tem e que tem acontecido muito aí nas redes sociais é o papel do dono no marketing. Eu não sei quantos de vocês acompanham o Instagram, acredito que a grande maioria, mas a gente tem visto muitos CEOs das empresas dando a cara no Instagram,
né? Então, os perfis têm crescido absurdamente porque eles estão virando o garoto propaganda da sua própria empresa, né? Então, a gente tem o CEO da Reserva, do Nubank, né? CEO da Nubank. Galera, todo mundo colocando a cara para justamente gerar essa conexão. As pessoas perceberam que ou melhor, as marcas perceberam que as pessoas não estão se conectando com a empresa. Elas estão se conectando cada vez mais com a pessoa por trás da empresa. E o influenciador pago nunca vai ter o brilho nos olhos, toda a credibilidade que um dono ou CEO tem. Né? Isso aí. Porque o cliente não vai comprar a empresa, o cliente vai comprar você. Pessoa se relaciona com pessoa, né? Pessoa não se relaciona com PJ. Exato. Pessoa física se relaciona com pessoa física. Então, quando você, como dono, coloca a sua cara ali... Rodrigo, então eu tenho que fazer dancinha na frente do celular? Ninguém tá falando pra você fazer dancinha. Não. Ninguém tá falando pra você fazer dancinha. Muito pelo contrário. A gente tá falando pra você aqui, com o conhecimento profundo que você tem do seu negócio, do seu mercado. Do seu produto. Ser, de fato, esse influenciador. Dre, fala mais um pouquinho sobre isso, sobre essa influência que o dono pode exercer aí. Principalmente em redes sociais, né? Primeira premissa, a rede social é algo totalmente irrevogável. Você não vai, não precisa do marketing, não precisa do digital. Esquece, estamos em 2025, não vou nem me estender nisso. E aí a tendência um pouquinho antiga, já de alguns anos, que já está mudando eu tenho um CNPJ, eu sou uma empresa, portanto preciso humanizar a empresa. Então vou fazer um avatar. Aí veio o bonequinho da Magalu, veio da Casas Bahia, que eu me lembro, né? Agora, né? Agora cresceu. Sim, cresceu. Ele cresceu. Então, assim, vem um monte de avatar, só que isso não cabe para tudo que é empresa, né? Não faz muito sentido. E aí começou a vir donos, CEOs, CMOs para poder mostrar a cara. Um exemplo muito bom é a CIMED, né? Tem uma presença humana muito forte. Então, quando a gente entende que a gente consegue fazer essa influência, você traz tudo pro digital. Isso também reforça a cultura interna. Porque todo mundo que tá dentro tá vendo o que tá sendo dito para fora. Então, você tem a necessidade de coerência também entre o que se vende e o que se entrega, né? Então, isso reforça os próprios valores e a cultura interna da empresa. E gera ainda mais credibilidade, porque você fecha num sistema que se retroalimenta, né? Porque se tem alguma coisa um pouco distoante dentro da empresa, você já vai sentir a obrigação de seguir aquilo, não só para declarar no Instagram, mas para que realmente seja uma realidade, né? Então eu vejo isso com muitos bons olhos, é uma tendência que chegou para ficar, né? Cada vez mais as empresas estão humanizando. Sim. E, por exemplo, do Instagram, toda vez que a gente quer saber algo do Instagram, quem que tá lá falando? Esqueci o nome dele. Tem o Zuki, tem o Eduardo. Ele tá lá falando, funciona assim, vai funcionar assim, qual é o nosso objetivo, por que a gente tá fazendo essa mudança, para não ficar com especulações, né? Então você entende muito mais como funciona a empresa a partir daquela presença digital. Fechou. É isso mesmo. E pra gente entender um pouco mais sobre empresas que faturam, a gente precisa pesquisar um pouco mais de quem está no comando dela. Então, se você não tem essa prática de entender quem está comandando o navio ali das empresas, comece a seguir esses caras, comece a entender um pouquinho do que eles fazem, comece a entender um pouquinho de como eles vendem, comece a entender um pouquinho de como eles pensam, de como eles entregam esse tipo de valor. Porque eles estão ali compartilhando no dia a dia... história de vida, né? História de vida. Por exemplo, desculpa te reais. cortar. Você quer ser um bom vendedor, um ótimo vendedor? Então abra aí o seu Instagram às 6 horas da manhã, seu Instagram, e veja o nosso mestre das vendas andando com o seu husky siberiano ali no bairro da Zona Sul, que eu não vou falar o endereço, né? Senão fica muito, né? Explícito aqui. Muito explícito. E aí vê ele malhando. E aí depois ele fazendo podcast, depois ele cuidando da família, depois ele tem outras funções administrativas e à noite ainda está em reunião e está aqui ao meu lado. Então você aprende aqui com o nosso querido. É isso aí, gente. É sobre isso. E só uma correção, é Adam Mosseri. Adam, o nome do CEO do Instagram. Inventando o nome dos outros já. Eduardo foi o cofundador com o Zuckerberg. Gente, se você curtiu esse episódio... por favor, deixa o seu like para o YouTube entender que faz diferença na sua vida e pode fazer diferença na vida de outras pessoas.
já se inscreve no canal. E se você não segue a gente também no Instagram, pode seguir. O meu é @RodrigoBPofo. Estará aqui na tela. Fala o seu, Weber. Weber Rodrigues Oficial. Andressa Fraga. E Amanda Pofo. É isso aí. Obrigado pela sua companhia até aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau.